seres cheios de luz, seres perfeitos, imagem e semelhança de Deus. Isso a gente não pode soltar esse foco. Esse é o nosso foco, saber aquilo que nós somos, para que assim a gente consiga manifestar esse ser grandioso que nós somos. E hoje nós teremos mais um estudo precioso que vai nos ajudar a dar esse salto quântico tão especial que nós precisamos, né? Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos os dias, quando lembramos daquilo que nós estamos aprendendo aqui, vai e percebe, opa, um salto quântico hoje, porque a minha atitude hoje foi diferente. Meu pensamento hoje foi conectado com o divino. A minha alma está conectada com o divino e ela está manifestando aqui e agora. Então, mesmo que a gente ache que não esteja dando nenhum salto quântico, pode ter certeza absoluta que isso está acontecendo, porque a nossa alma, o nosso ser grandioso, brilhante e cheio de luz, ele vem à tona para se manifestar, né? Então, é muito precioso esse momento aqui, onde nós estamos nos reeducando, né? Vivendo o processo da materialidade, mas como ser divino que somos. E isso é que é o nosso grande ideal. E a gente precisa ter esse momento de muita consciência de que nós somos seres divinos, nós somos seres especiais e nós estamos aqui para viver experiências grandiosas. Não existem experiências ruins, existem experiências para reflexão. E essas reflexões, elas são muito importantes, porque ela nos apresenta o caminho por onde estamos andando. Se nós estamos soltando aquilo que nós somos como ser divino, aí as coisas desequilibradas acontecem, porque o desequilíbrio está dentro de nós, a nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então, olhemos para tudo e todos com os olhos daquilo que nós somos, seres divinos, perfeitos e maravilhosos. Ok? Então, vamos dar mais um salto quântico hoje com nossa amada Madeleine, que vai fazer esse estudo precioso hoje, que todos nós vamos sair hoje aqui com a certeza absoluta de que nós somos esse ser precioso, lindo e maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Passando a palavra sem muita delonga, que eu falo demais, se brincar comigo, já viu, tem que costurar minha boca. Então, passa a palavra aí para a nossa querida amada Madeleine. Boa noite. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá aparecendo? Então tá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Madeleine, né, Mar de Oliveira, nomezinho grande, então eu prefiro o apelido para facilitar, né. Eu tenho 45 anos, já fazem mais de 15 anos que eu trabalho com terapias vibracionais e agora também com alquimia. E uma das minhas paixões é quando eu consigo ter a oportunidade de atender os animais também, que eu acho muito, muito legal. Eu adoro os animais. Eu acredito, né, que todos têm o poder de curar a si mesmos, né? Então a gente tem que ter essa busca pelo autoconhecimento, olhar para dentro, né? Cada um tem a sua trajetória, as suas experiências, então ver, na verdade, redescobrir aquilo que a nossa alma está pedindo, aquilo que a nossa alma está muitas vezes implorando, né? Que a gente vai deixando de lado. Então, ter esse tempo de olhar para dentro e ver o que a nossa alma, o que o nosso coração, o nosso espírito está nos pedindo. Eu vou falar então sobre o poder do pensamento, como transformar a vida com uma mente de alta vibração, né? Que a gente ouve muito que os pensamentos têm poder, né? Aquilo que a gente pensa, a gente acaba falando, a gente cocria, mesmo quando a gente não fala, a gente acaba cocriando.
conforme a intensidade que a gente coloca naquele pensamento. Então, é muito importante cuidar o tipo de pensamento, né? Que ele pode ser de vibração alta ou de vibração baixa. E quando é vibração baixa, ele sempre vai voltar para a gente e a gente vai ou ficar com a vida estagnada ou ter algum problema de saúde, né? Infinitas situações que acabam travando a nossa vida. Então, né, vamos falar essa noite, então, como os pensamentos podem afetar a nossa vida e como podemos usar o poder do pensamento para alcançar nossos objetivos, né? Então, se a gente tem essa ferramenta com a gente, então vamos utilizá-la da melhor forma, né? Vamos colocar energia, colocar foco nas coisas boas, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja para ter uma vida mais próspera. Como desenvolver uma mentalidade de alta vibração e lidar com os pensamentos de baixa vibração, né? Porque todos os pensamentos são da nossa essência, então vale como que a gente vai agir diante deles ou reagir. Então, no momento que a gente consegue ter essa educação dos pensamentos, a gente se conhece e reconhece no momento que eles surgem e vai trabalhando para não reagir, né, perante eles, e sim agir. A raiva, por exemplo. A raiva, se tu reage, ela é destrutiva. Mas se tu reconhece que está com a raiva, tu vai usar ela, tu pode usar ela para ação. O que eu vou fazer para resolver a situação? Ou o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, mas eu posso dar uma caminhada para ir movimentando essa energia para que ela não fique estagnada dentro de mim, causando enfermidades, por exemplo. Então, ter a importância, né, de ter o autoconhecimento para reconhecer cada emoção, cada pensamento, cada sentimento que surge a cada instante, né? Porque às vezes a gente está muito bem e daqui a pouco acontece uma situação, se a gente não está presente no aqui e agora, a gente se perde naquele turbilhão de emoções e acaba reagindo, né, ao invés de agir de forma mais equilibrada, mais ponderada. Então, espero que todos saiam com uma nova compreensão do poder do pensamento e como ele pode ser usado para melhorar as vidas, né? Então, a natureza do pensamento e a sua influência espiritual. O pensamento é a exteriorização da mente e se origina no espírito. Então, ele vem da nossa essência, então é importante, né, a gente reconhecer da onde vem, por que a gente está sentindo determinada emoção, determinado sentimento, e estar alinhado, né, com o nosso espírito. Se aquilo faz sentido, se é algo que veio de fora e interferiu no meu estado naquele momento, né? E a mente vai fazer essa decodificação para o cérebro transmitir para o exterior. Ou não, né? Que daí às vezes a gente acaba guardando e isso nos gera as doenças psicossomáticas, por exemplo. Claro, quando a gente guarda muito, né? Se a gente consegue reconhecer, opa, tive que engolir determinada situação, determinado sentimento, mas no próximo instante eu já vou fazer algo para dissolver aquilo ali. Então, tu tá presente no aqui e agora, tá tendo essa consciência, né? Trouxe a tua mente para a situação e fazer uma ação para resolver e não deixar que aquilo fique acumulando dentro do corpo, né, os sentimentos, por exemplo, mas ficam mais na parte aqui né, do cardíaco, dependendo, se a pessoa tem uma tendência a ter mais problema de estômago, vai ir mais para o estômago, e assim eles vão achando locais no nosso corpo onde sentem essa ressonância e vão se agrupando e causando as enfermidades, né, então ter essa atenção
O espírito expressa o pensamento em todas as direções e utiliza-se do cérebro para comunicar as suas ideias com as nossas ideias com as outras pessoas. Então, como é que está, né, os nossos pensamentos, nossas ideias? Porque às vezes a gente fica presa com informações que não são tão úteis e fica ocupando lugar na nossa mente. E aí, quando a gente precisa de uma gavetinha para guardar algo que seja importante, está ocupado. Ou então a gente gasta energia com coisas que não são, não é que não sejam importantes, mas que não são condizentes com o momento atual, com aquilo que o nosso espírito está pedindo, com o nosso propósito naquele momento, né? Então, ter esse cuidado de como a gente está assimilando, adquirindo informações, né, guardando essas informações dentro da gente, para não ficar se sobrecarregando com coisas que naquele momento não são necessárias. Né? Então, fazer um detox, né, do que tenho consumido, tipo de música, né, que às vezes a gente escuta a música, gosta da melodia, mas não presta atenção na letra. E quando vai prestar atenção na letra, a música é, por exemplo, depressiva, aí tu tá numa vibração legal, daí daqui a pouco tu fica com aquela música na cabeça, ou fica tocando e tu não se dá conta, quando tu vê, tu já tá com pensamentos mais baixos, né, aquele aperto no peito, não sabe o motivo. Aí quando vai se dar conta, é a música, por exemplo, um exemplo, né. Pensamento é uma força criadora que pode influenciar o mundo físico e espiritual. Então, né, é muito importante ter essa atenção com os pensamentos, porque quando a gente está pensando algo que seja bom, bacana, agora, tô no trânsito, alguém corta a minha frente, aí já começa a xingar a pessoa, por exemplo, aí tu já tá enviando energia negativa para aquela pessoa, e às vezes a pessoa não teve consciência daquilo que ela fez, ou ela, por algum motivo, ela estava com pressa e não viu, enfim, N possibilidades, mas que a gente tem que ter esse olhar, né, de que são infinitas possibilidades e não ficar imaginando sempre só o lado ruim da situação, né, a pessoa é desconectada, não está pensando no outro e simplesmente saiu cortando a minha frente, né. Claro que às vezes a gente sabe que tem umas pessoas que acham que são os donos da estrada, mas enfim, né, tentar pelo menos não contribuir com aquela situação enviando uma energia que não seja agradável para aquela pessoa, porque na verdade ela já está numa situação difícil, não precisa a gente contribuir ainda mais com aquela situação, né. O pensamento é uma forma de energia que pode ser transmitida de uma pessoa para outra e pode ser de alta vibração ou baixa vibração, né, que nem nesse caso do trânsito. E aí muitas vezes a gente pode sentir inveja por algum motivo, assim, por alguma... meu vizinho comprou um carro novo. E aí tu fica com aquela pontinha ali com aquele sentimento, né, que daí tu fica, poxa vida, não queria estar sentindo isso, porque eu tô feliz que ele está adquirindo aquele carro. Ou, muitas vezes, a gente fica, poxa, eu trabalho tanto quanto ele e não consigo, né? Então, a gente acaba, não que tu esteja desejando mal para aquela outra pessoa, mas tu acaba enviando uma vibração de baixa, né, densidade para aquela pessoa. Um exemplo, né? O pensamento de alta vibração, ele pode ajudar a melhorar a saúde física e mental, enquanto os pensamentos de baixa vibração podem levar a doenças, desequilíbrios emocionais, né? Então, tô passando por um processo difícil de saúde, por exemplo. E aí fazer exercícios de visualização, fazer meditações, né, rezar, independente da crença religiosa, né, ter a sua prática espiritual para afastar as energias que tentam chegar para sintonizar, que quando a gente está, por exemplo, doente, a gente acaba ficando, ou se está com dor, então a gente acaba ficando numa vibração
mais baixa, porque não por escolha, mas aquilo ali acaba levando. Então, o esforço acaba sendo maior para se manter com uma vibração mais elevada. Mas, de acordo com estudos que a gente tem, até o livro, que depois eu vou indicar para vocês, que tem comprovações científicas, que a gente consegue, através da mente, através do pensamento, através de práticas, reverter essas situações, né? Então, o poder do pensamento. É a capacidade que temos de mudar nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Os pensamentos são como sementes que plantamos em nossa mente e podem crescer e se desenvolver em nossas emoções, comportamentos e ações. Então, tudo começa, né, nos pensamentos. Então, a partir deles é que a gente vai agir ou reagir. Então, ter essa atenção, né, no aqui e agora, ter esse autoconhecimento para saber, para entender como que a gente funciona, né? Cada pessoa é única, então não adianta. Eu até posso dar a minha experiência, mas cada um vai ter a sua vivência, vai experienciar de forma diferente cada situação, né? A gente dá, lógico, dá o exemplo, os nossos exemplos, né? A nossa, como que foi a nossa, por exemplo, eu estou praticando as visualizações, para mim está sendo assim. Aí para outra pessoa já pode ser um pouco diferente em função das suas vivências, das suas crenças, ou uma vírgulazinha que ela faz de diferente já vai dar um resultado diferente, né? E aí, às vezes, alguns acabam desistindo, achando que não funciona, isso não é para mim. Mas falo, por experiência, que é importante a gente ir buscando que a gente encontra a forma que se adequa para a gente, né? O poder do pensamento é um poder criativo. O nosso cérebro não define o que é real ou o que é uma imagem que estamos criando daquilo que desejamos. Então, por isso, né, comprovado cientificamente, que funciona a questão das visualizações, porque o cérebro não define, né, se é presente, passado ou futuro, se aquilo é real ou não. Então, é importante também ter esse cuidado, né? Eu estou pensando, isso vai me gerar bons frutos ou não? Então, ter esse olhar, né? Como que tá os pensamentos, o eterno orai e vigiai, né? Para fazer mudanças na vida, a gente precisa reproduzir, né? Então, um vídeo diferente para o nosso cérebro do que a gente gosta. Então, por exemplo, eu tô desejando que o fim de semana seja de sol, agradável, porque eu quero passear com as crianças. Então, focar na imagem final da situação e não no como que isso vai ser, né? Porque daí às vezes a gente idealiza isso, chega no final de semana, tá chovendo, mas aí surge uma oportunidade de, sei lá, tem um filme que as crianças querem olhar e as crianças estão super felizes. Então, não ficar muito preso ao resultado, né? Que senão a gente acaba se frustrando, porque aquilo não vai ser exatamente como a gente quer, e sim como as coisas devem ser para o nosso crescimento, e a gente ter essa criatividade, né, e esse joguinho de cintura de conseguir modificar as coisas conforme vão acontecendo. Como o poder do pensamento, então, pode afetar a nossa vida? Seus pensamentos afetam a sua mente subconsciente, que por sua vez influenciam suas ações de acordo com esses pensamentos. Então, eu estou me sentindo com desconforto. Então, analisa, no que eu estou pensando mais, né? Aquele pensamento recorrente, e vai mapeando até chegar, né, no pensamento que está gerando aquela situação. Aí faz uma nova imagem daquilo que tu queres, para que o teu corpo comece, né, a reagir de forma mais tranquila, e tu vai ver que aquilo ali está funcionando.
E uma outra ferramenta, né, também, o Ho'oponopono, que ajuda bastante a mudar o foco, né, dos pensamentos, ou outra coisa que eu adoro fazer que daí não precisa muito, como é que eu vou dizer, organizar muito, porque é uma coisa que a gente aprende desde sempre. Eu, né, como criança, eu era da católica, então eu rezo um Pai Nosso, mas pode ser um Ho'oponopono, pode ser uma prece vinda do coração, fazer algo que afaste aqueles pensamentos de baixa vibração, para que a gente consiga voltar, né, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Quando você se concentra em seus sonhos e objetivos, atrai para a sua vida pessoas e situações que estão em posição de ajudá-lo a alcançar os seus sonhos e objetivos. Então, mais um benefício, né, é esse da gente conseguir magnetizar aquilo que a gente está precisando, né, sem ter aquele esforço, simplesmente por estar vibrando no que o nosso coração deseja. Então a gente vai atraindo as coisas de forma fluida, sem precisar ter aquele esforço de ficar fazendo N práticas, listas, e enfim. Claro, tu vai definir o que tu precisa e vai soltar para o universo, e ele vai prover sempre, né? Então é importante a gente definir para a gente o que a gente quer, porque senão, se a gente não sabe, ou se a gente quer qualquer coisa, o universo acaba nos enviando qualquer coisa e depois a gente ainda fica chateado. Pensamentos afetam sua vida e podem afetar a vida de outras pessoas, né? Então tenha cuidado com o que você pensa, que é aquela situação de... O que também pode acontecer muitas vezes, por exemplo, eu queria muito ver uma amiga. E aí tu fica pensando, aí às vezes acontece da pessoa entrar em contato, ou passar pela pessoa na rua. Só que algumas vezes a gente acaba idealizando alguma coisa que não condiz com o que a pessoa também está desejando, e aí a gente acaba interferindo no campo da pessoa, e aí aquilo também volta pra gente. Então tem que ter muito cuidado, né, em querer algo, mas não querer manipular como que aquilo aconteça, né? Então é aquela coisa, como eu falei antes, deixar solto, que o universo se encarrega de orquestrar para que aquilo ali chegue até a gente. Como transformar as crenças limitantes em crenças capacitadoras? Então, as crenças limitantes são pensamentos ou opiniões que nos impedem de realizar algo ou alcançar os nossos objetivos, né? E muitas vezes a gente não reconhece elas, porque elas já estão com a gente há tanto tempo que a gente acredita que aquilo ali é daquele jeito e que a vida é daquela forma, né? Então, elas são formadas na infância ou ao longo da vida, a partir de experiências ou influências que nos fazem acreditar em algo como uma verdade absoluta. Então, desde pequeno eu ouvi que a laranja é verde. Aí eu chego numa feira e tem laranja, milho, que é uma coisa que acontece. Milho tem de várias cores, né, em outros países. Aí tu chega na feira e sempre acreditando que o milho é amarelo, chega lá, tem milho de várias cores. Mas como? Se alguém te fala, tu duvida, né? E aí, então, às vezes a gente, né, precisa ver para crer. E aí tu consegue perceber que realmente existem milhos de outras cores. A mesma coisa é em relação a opiniões, a como um fato aconteceu, né? Porque conforme a minha vivência, conforme minhas crenças, o modo como eu estava naquele dia, né, emocional, eu vou ver a cena de uma forma, quem está do meu lado, com o mesmo ângulo de visão, vai ver de outra forma. Então é muito importante a gente cuidar essa questão de achar que só a verdade da gente que é a correta também, né? Então não existem verdades absolutas, né? Todas as coisas têm vários lados, vários pontos de vista. Crenças limitantes podem afetar a nossa personalidade
e nosso sucesso pessoal ou profissional, né? Que a gente fica ali batendo o martelo que determinada coisa é de um jeito, e é importante a gente abrir para receber novas informações, né, novos aprendizados, ter novas experiências, né? Que tudo é enriquecedor, tudo faz parte do nosso progresso. Entenda que crenças limitantes impedem que você chegue mais longe, né? Então, quando a gente se abre a novos horizontes, novas informações, né? A gente consegue interagir de uma forma mais leve, receber as informações de uma forma mais leve. E claro, tu vai receber aquelas informações, vai analisar se faz sentido, porque às vezes para mim pode fazer sentido de um jeito, para outra pessoa vai fazer sentido de outra forma, né? Então, adequar a nossa realidade. Reconheça que crenças não são fatos, né? Então, que nem eu falei, às vezes a gente está no estado emocional no momento e acaba vendo a coisa de uma forma e, na verdade, a coisa é de outra forma. Por exemplo, uma vez eu estava dirigindo e eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Aí eu parei para olhar, parei rapidinho assim e li de um jeito. E achei que a pessoa estava me xingando. E aí eu pensei, mas como assim? Isso não faz sentido. Aí eu estacionei mais tranquilo assim, desliguei o carro, li novamente a mensagem. Era outra coisa completamente diferente. Estava indo, eu nem me lembro o que eu estava indo fazer, mas eu estava pensando em outra coisa e eu li a mensagem tão rápido que eu não consegui entender o que realmente estava ali, né? Então isso é muito interessante da gente observar. Ah, não está fazendo sentido o que a pessoa falou, mas por que essa pessoa está me falando dessa forma? É claro, às vezes pode também a pessoa não estar legal e acabar expressando algo de uma forma estranha, e ali já dá aquelas confusões que depois ninguém consegue explicar quando foi o início. Então, ter a mente aberta, né, para que as coisas podem não estar naquele momento da forma como a gente está imaginando, né? Então, isso evita muito esses desgastes de relação, né? Que a gente acaba, às vezes, reagindo, respondendo de forma torta. Ah, a pessoa me falou tal coisa, eu vou falar de tal jeito. E às vezes não, às vezes a pessoa pode até ter falado de uma forma mais ríspida, mas às vezes ela estava precisando extrapolar alguma coisa e não estava nem sabendo como, né? Ouça a sua voz interior, né? Então a questão da pausa, da prática da meditação, ou fazer uma caminhada em silêncio. Essa conexão, né, com o nosso interior, com nós mesmos, é muito importante, que a gente consegue, né, compreender os nossos pensamentos e reconhecer os nossos sentimentos. Anote as crenças limitantes que aparecem na sua cabeça. Então, sempre aquelas questões assim que tem um não na frente, geralmente são nossas crenças, né? Muitas vezes não são fáceis da gente reconhecer. Mas ir observando aquelas coisas assim, eu sempre vou na padaria pela rua A. Hoje eu vou pela rua B. Ali já vai quebrar alguma coisa, não digo que seja uma crença limitante que esteja interferindo na tua vida, mas já vai quebrar algum padrão de que sempre fazia aquilo ali daquela forma. Então, isso também é um exercício bem bacana de fazer. Né? Tudo aquilo que eu sempre fiz assim. Não, hoje eu vou fazer de outra forma. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Substitua uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Que a gente pode usar, né, o exercício que eu comentei, por exemplo. Eu sempre cozinhei arroz com 1 xícara de arroz e 2 de água, porque foi assim que eu aprendi, era assim que a minha mãe fazia, assim que a minha avó fazia. Mas aí uma pessoa me disse assim, não, mas quem sabe tu faz diferente ou acrescenta um tempero diferente. Vamos tentar, vai que dá certo. Pode que não goste, mas pelo menos tu tentou, tu te abriu para aquela nova experiência, né? Então, essa questão de estar sempre aberto, né, para receber novas informações, é muito bacana, né? E lembre-se
do que você é capaz, né? Então, que ela não ficasse diminuindo, não ficasse comparando, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um dom, cada pessoa gosta de uma coisa diferente da outra pessoa, e todo mundo tem qualidade, todo mundo tem algo bom para passar adiante, né? Então, não ficar se comparando, porque isso acaba deixando a gente fraco, né? E a gente está sempre achando que o outro é melhor que a gente, e não, todos temos as nossas particularidades. Procure novas oportunidades para agir, né? Sempre, porque quando a gente está aberto, o universo nos envia mais coisas e a gente acaba usando a criatividade para fazer as coisas de forma diferente, e isso vai exercitando a nossa mente, então é um ciclo vicioso bom, né, dessa questão do nosso progresso. Como usar o poder do pensamento para alcançar os seus objetivos? Então, você pode visualizar o que deseja e se concentrar nisso, né? Focar no aqui e agora e não ficar preso no resultado, né? Então, por exemplo, eu quero enfim, eu tô com um problema de saúde e quero ficar bem. Como que isso vai acontecer? Não sei, mas eu vou mentalizar, vou fazer as práticas de visualizações, vou conversar com a minha mente subconsciente, vou fazer minhas orações, vou fazer o que for possível na parte, né, física, se eu preciso ir ao médico, se eu preciso, sei lá, fazer uma fisioterapia, se eu preciso tomar uma medicação, em floral, né, procurar os recursos, né, fazer a minha parte também, que o universo vai ver o movimento e vai proporcionar, mas não, eu quero, por exemplo, eu tenho um problema na minha perna, só que eu, sei lá, é algo que já foi constatado que de repente não vai ficar 100%. Eu não vou ficar presa nisso, eu vou simplesmente intencionar o que for para ser, o universo vai prover. Porque muitas vezes pode ser uma questão que a gente precise passar por aquilo ali, por algum motivo, para o nosso crescimento, né, para o nosso progresso espiritual. Então, não ficar... que o ego é que acaba ficando preso, né, nesse resultado. Então, deixar as coisas serem mais fluídas. Isso ajuda a treinar a sua mente para se concentrar em seus objetivos e atrair as coisas que deseja para a sua vida. Como desenvolver uma mentalidade de alta vibração? A gratidão é uma das maneiras mais simples e eficazes de desenvolver uma mentalidade de alta vibração. Então, quando a gente começa, né, com a prática de agradecer tudo, a gente começa com a gente primeiro acha, eu não tenho nada para agradecer, olha como está a minha vida. Tu começa a olhar para o lado, daí tem uma flor na tua janela, tu tem uma cama quentinha, tu tem um gatinho em cima da cama que está sempre ali te dando atenção, e aí tu começa a agradecer e começa a perceber quanta coisa tu pode ser grato, e quanto mais a gente agradece, mais o universo nos fornece coisas para que a gente agradeça, né? Então, fica essa retroalimentação da gratidão, e isso vai gerando prosperidade para a nossa vida, né? As pessoas com que você passa o tempo podem ter um grande impacto em sua mentalidade, né? Então, também tomar esse cuidado. Não que a gente não vá, por exemplo, não vou falar com o fulano, porque fulano está muito negativo, que nem, né, a gente escuta por aí, e isso vai me influenciar. Não. Tu pode fazer tua proteção, rezar, enfim, quando tu sabe que tu vai encontrar a pessoa ou não, tá com a pessoa ali, faz uma oração mentalmente, dá o teu melhor para aquela pessoa, mas tendo essa consciência de que, de repente, aquilo que a pessoa vai falar ou vai emanar, pode não fazer bem, mas aí tu tá consciente, então tu consegue se proteger. E, por exemplo, é uma pessoa que gosta de ficar fazendo fofoca, por exemplo.
não entra na fofoca. Muda o assunto. Aí quando vê que tu não consegue, que a pessoa tá demais, aí beleza. Mas não evitar as pessoas. Eu, pelo menos, essa é uma opinião minha, de não evitar. Mas a gente dá aquilo que a gente pode, porque às vezes também aquela pessoa só tem aquela realidade e tá precisando de uma realidade diferente para ela também se transformar. Então, ajudar a pessoa a mudar o foco, né? Mas, claro, de forma tranquila, só mudando ali o assunto, né? Ela está falando de determinada coisa, ao invés de dar continuidade naquele assunto, não, vamos, fala de outra coisa. E quando tu vê, às vezes, já aconteceu comigo, da pessoa entrar naquela vibração mais bacana e esquecer daquele outro assunto que ela estava remoendo, por exemplo. Então, esse é bem... Eu percebo que é bem interessante, assim, a gente fazer, né, essa prática. E, claro, porque quando a gente está no aqui e agora, a gente consegue perceber as coisas que estão acontecendo, né? Então, a gente consegue se proteger, a gente consegue, mesmo que a gente não consiga perceber antes, mas quando começa a acontecer, a gente já se dá conta. Então, a gente vai se habituando a esse autocuidado, né? Aí também, quando vai falar algo, tem um projeto, tenho algo, cuidar para quem falar, porque às vezes a pessoa pode, não que ela seja contra, mas por ela já ter uma experiência não agradável em relação a determinada coisa, que aquilo que tu está contando lembre ela pode não dar ela pode não ser imparcial e dar um ponto de vista que vai te desmotivar. Então, também ter esse cuidado, né, de fazer as coisas e, quando for fazer, cuidar para quem vai contar, né? Deixar muitas vezes para contar depois. E a meditação, né, ajuda, né, a acalmar a mente, a gente a ter essa educação, né, da mente, dos pensamentos, e se concentrar no momento presente. Um exercício para a gente se conectar no aqui e agora também, quando a gente está muito agitado, é fazer uma pausa, né, ficar num lugar tranquilo, assim, está no trabalho, vai no banheiro, enfim, fica ali quietinho e respira bem devagar. Inspira, segura um pouquinho o ar e solta. Faz umas 3 vezes, já vai perceber que toda aquela agitação já vai acalmando e conseguindo ter essa, né, e educando a mente, educando os sentimentos, os pensamentos. E também ajuda, né, a reduzir o estresse, a ansiedade e uma mente mais leve e elevada. Muitas vezes nós somos os nossos piores críticos, né? Então também ter esse cuidado de não ficar, eu falei, se comparando, se cobrando demais, porque às vezes a gente tem uma ideia de algo e fica só na cabeça, porque a gente fica achando o momento certo, procurando formas mirabolantes para executar, e aquilo fica só no pensamento e a gente não executa. E aí a gente se cobra porque está querendo a perfeição para começar a executar, e aí não executa, e depois a gente se cobra porque não executou. E ali a gente fica naquele ciclo de se criticar o tempo inteiro, de ficar cobrando perfeição. Então, tenho uma ideia. Dá o primeiro passo. Não deu tão bom quanto eu gostaria, ok? Recalcula a rota, né? E vai fazendo, porque o importante é estar em movimento e não deixar com que esses pensamentos nos paralisem. Então, tente ser gentil consigo mesmo e trate-se com compaixão e respeito. Ter um senso de propósito e significado em sua vida pode ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade mais elevada. Então, muito importante, né? Então, praticar o autoconhecimento, reconhecer o que o nosso espírito deseja, para estar alinhado e ir fazendo, né, os próximos passos de acordo com aquilo que a gente reconheceu que é o propósito daquele momento, né? E procurar atividades
que façam sentir-se realizado e satisfeito. Como lidar com o pensamento de baixa vibração? Então, veio um pensamento de tristeza, por exemplo. Aí reconhece aquele pensamento, tenta mapear o porquê daquele pensamento. Às vezes a gente não consegue identificar de onde é que vem. Mas soltar, não ficar preso. Eu tô triste, agora eu vou ficar triste o resto do dia e nada dá certo. Não, tentar sempre dissolver esse pensamento, né? Para não ficar interferindo no nosso dia. E se a gente deixa um dia, deixa 2, deixa 3, quando a gente vê, a gente está envolto daquele pensamento estranho e não sabe. E aí começa a vir mais, né? E aí a gente já nem sabe mais de onde é que vem, de tanta coisa estranha que está acontecendo. Então, em vez de tentar eliminá-los, né? Procurar não levar a sério. Porque muitas vezes a gente faz isso com a raiva, né? Porque, não, porque tá fazendo autoconhecimento, não pode sentir raiva. Não, a raiva é um sentimento que todo mundo tem, assim como o amor, também tem o ódio. Mas como que eu vou usar esse sentimento, né? Eu vou usar para destruir ou eu vou usar para criar, né? Então, ter esse olhar, né? Que a gente, aquilo ali é da gente. Aí tem pessoas que têm com mais intensidade, as outras com menos intensidade. Mas não ficar preso, eu sempre fui assim, porque quando eu tenho raiva eu quebro o que tem na frente, e eu sempre fui assim. Não, né? Tentar sempre fazer diferente, olhar por que eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo raiva porque alguém fez algo para mim. Se alguém fez algo para mim, eu que tô acolhendo aquilo ali e a pessoa tá lá bem bela. Então, tipo, vamos observar o porquê desse sentimento. E trabalhando da forma mais assertiva, porque cada um vai responder de uma forma, vai ter uma experiência de uma forma, né? E claro, né, procurar algo que ajude a expressar esses sentimentos, que às vezes a gente não consegue ter algo que resolva tão rápido. Aí pode ser, né, por meio de trabalhos manuais, né, escrita, pintura, ou fazer uma corrida, uma caminhada, enfim. Às vezes também, sei lá, tem gente que curte ligar uma música alta e fazer uma faxina, porque daí a cabeça dá uma desligada, sabe? Então, e aí tá movimentando e colocando aquela raiva em funcionamento ali, né? Movimentando para não ficar presa no corpo. Então, cada um procura aquilo que se sente melhor. Às vezes, tô triste, vou mapear o sentimento e tal, agora eu gosto muito de cozinhar me deixa feliz, vou fazer um bolo. Aí faz um bolo gostoso, um chá, senta e curte aquele momento. Então, são ideias que a gente vai tendo, conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo mais ideias. Então, sempre estar em movimento, que as coisas vão fluindo de forma mais harmônica. O poder da conexão e da comunidade. Então, a conexão, primeiramente, é com nós mesmos, né? Então, na prática do autoconhecimento. E se a gente, né, consegue parar, se conectar, escutar o nosso espírito, a gente consegue ter a conexão espiritual, né? Então, pratique a cura emocional diariamente antes de dormir. O que é cura emocional, nesse caso? Por exemplo, antes de dormir, eu vou analisar como é que foi meu dia. E hoje eu fiquei chateada porque determinada coisa não saiu como eu gostaria. Aí, então, eu vou imaginar essa situação indo embora. Pode imaginar que é num riacho, né, que a água tá levando, tu vê aquela cena indo para longe. Aí tu pensa de novo naquilo. Tá forte ainda, tô sentindo. Faz de novo o exercício. Faz umas 3 vezes, para não ficar também, né, naquele pensamento repetitivo.
Aí vai dormir. Aí no outro dia faz de novo. Para ver como que aquela cena ainda tá para ti. Ah, agora tá bem desbotada, tá ficando distante, tô conseguindo sentir que tá indo embora. Porque quando isso fica com a gente, né, vai gerando travas na nossa vida, no nosso corpo, porque as questões das emoções são bem fortes, né, pra gente. Então, a mente, se não está bem educada, ela nos prejudica, né? E a comunidade pode nos fornecer apoio emocional e prático e nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. É aquela situação, né? Então, sem apego, né? Não depositar nossa felicidade em outra pessoa. Tem pessoas que precisam de alguém sempre para tomar suas decisões, né? E aí, qual o meu mérito se eu preciso de alguém para tomar as minhas decisões, né? Essa dependência emocional, né? Ter esse cuidado. E o que é inteligência espiritual? Então, é a capacidade que todo ser humano tem de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Então, essa inteligência espiritual, ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, com os valores, o propósito e a consciência. Então, quando a gente começa nessa busca espiritual, a gente começa a ter esses questionamentos, porque a gente começa a ver as coisas de outra forma, né? E a gente começa a se readaptar, né? A fazer as coisas de forma diferente, por estar enxergando de forma diferente. Então, a nossa inteligência espiritual é a nossa inteligência final, né? Então, para praticar a inteligência espiritual, então, praticar o autoconhecimento, saber os seus valores e quando for fazer as coisas, ver se está alinhada com seus valores, né? Então, ter a capacidade de utilizar as adversidades para progredir, né? E não ficar se lamentando ou se culpando porque determinada coisa aconteceu. Ver as coisas por vários ângulos, celebrar a diversidade, né? Então, essa vivência em comunidade nos permite isso, né? Celebrar a diversidade. Cada um tem um jeito, cada um tem um pensamento, cada um tem um gosto, e ali a gente vai aprendendo, vai vivenciando, né? Ter independência, perguntar sempre o porquê, não aceitar, né? Ah, veio uma informação e não faz sentido, mas tá, tudo bem. Não, vamos ver o porquê, né? Por que que não tá fazendo sentido? Alguma coisa tem. E o nosso espírito tá ali sempre nos dando toques e às vezes a gente não quer olhar, né? Colocar as coisas num contexto mais amplo, né? Não ficar preso a detalhezinhos, ter espontaneidade e ter compaixão. Então, são os 10 passos para a gente ir desenvolvendo essa inteligência espiritual. E uma sugestão de leitura é o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Tem também o audiobook no YouTube. Eu recomendo, fez bastante diferença na minha vida. É muito legal, tem relatos e tem também exercícios práticos. Então, isso é muito legal, porque tu vai lendo, vai praticando e vai vendo que aquilo ali está funcionando, né? Então, é muito bom. Eu quero agradecer, então, a participação de todos e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E lembre-se, seus pensamentos têm o poder de moldar a sua vida. O que você pode usar o pensamento para alcançar os seus objetivos e ter uma vida mais feliz e satisfatória. Muito obrigada a todos. Boa noite.
Muito obrigada, Madeleine. Muito obrigada, muito obrigada. Maravilhoso estudo, né? Então, nós já vamos fazer o seguinte: aqui falou, alguém tiver alguma pergunta, Madeleine vai respondendo. Se quiser fazer algum comentário, vai fazendo. E assim é a nossa prática dos nossos encontros, né? A gente tem todo esse momento que eu sei que muita gente foi sacudida com todas essas palavras, e agora é a hora da gente fazer nossos comentários, fazer nossas perguntas. Enfim, essa é a dinâmica do nosso momento muito especial, porque aqui todos nós somos luz e estamos recebendo luz e também vamos compartilhar a luz. Se alguém já quiser ir falando, já pode entrar aí, senão o BBB meu é grande. Vou logo fechar meu microfone. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que Madeleine responde. É que espera aí nas respostas. Comentário também pode fazer. Vou fechar aqui para poder alguém falar. Mari, parabéns. Você fala com autoridade, como dizia o de Jesus, porque a gente vê que você vivencia, que você está ensinando, vivenciou primeiro, por isso que está ensinando, sem julgamento, aceitando as outras pessoas como elas são, com respeito ao ser humano, e isso é muito importante, porque isso é o que você contribui para que outra pessoa cresça, e sem apontar os defeitos, e sim levando ao autoconhecimento, a análise profunda, sincera, aquilo que você fez em você, que eu tenho certeza, que eu também já fiz em mim, e quem vivenciou isso, conhece outra pessoa que passou pela experiência. Muito obrigado, e vou assistir outras vezes, muito interessante mesmo. Você falou isso aí, eu lembrei das experiências que eu passei, essa da Cachoeira do Rio. Passei por um período que parei com o meu negócio e eu simplesmente ia para o rio. Não era mentalização, não, era de fato sentir a água quentinha de manhã cedo, correndo no meu corpo, à tarde, nadando de costa, percebendo um azul bonito, um azul celestial, refletindo na água próxima ao pôr do sol. E isso me fez muito bem, eu superei as coisas que eu estava passando. Outras vezes fazia pão, aprendendo usando a culinária, e sempre foi muito interessante esse seu estudo. A gente ver que você realmente vivencia a coisa e tem como ajudar as outras pessoas. Muito obrigado, vou deixar para outras pessoas que façam outros comentários e eu divido as suas experiências. Valeu! Muito obrigada, Gilvan, pelas palavras, seus comentários. Mais outra pessoa, por gentileza. Joaquim, boa noite. Boa noite. Interessante. Microfone, Joaquim, bota o track aí na. Interessante como o universo é circular e atua em rede, né? Como se tivesse tudo. Acho que um dia ou dois, eu acho que essa semana, não sei se foi com você, Ivanilda, a gente estava conversando e falando, não sei se foi com você mesmo, agora não me recordo, mas eu estava refletindo por onde eu comecei, tentando pensar, assim, pegar o fio da meada de como eu comecei a entrar nesse universo. E aí eu achava que tinha começado em 86, com um livro chamado UFOS, Ilusão ou Realidade. Mas agora, com o Madi falando, eu me lembro que esse foi o primeiro livro que eu li, O Poder do Inconsciente. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos, em 82. Só que eu, na minha mente, não considerava isso ainda espiritualidade. Eu achava que era desenvolvimento mental, desenvolvimento, né? E aí você foi falando, eu fui me lembrando do livro, eu tenho ele até hoje, né? De vez em quando eu volto. Depois dele eu fui pegando outros e outros e outros.
E eu me lembro que ele ele fez uma diferença enorme na minha trajetória, no momento em que eu peguei, ele me ajudou a me organizar e assim, eu fui um péssimo praticante, confesso, péssimo praticante, mas o pouco que eu pratiquei, os resultados foram surpreendentes, né? E aí eu fico sempre pensando, inclusive, já imaginou se eu tivesse praticado mais? Obrigado, gratidão, parabéns, Madeleine. Boa noite para todos. Valeu, Gilvão. Você não deixa ninguém falar primeiro, né, rapá? Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos que estão presentes aí. Os assuntos estão tão importantes que a gente não resiste. Quer falar lá? O Madu, esse livro, O Subconsciente, eu li ele, foi um dos primeiros livros que eu li. Quem me emprestou esse livro foi a mãe de Dr. Sancré. Dr. Sancré é um dentista que tem aqui. Ela trabalhava no Correio e eu, indo pegar os reembolsos, eu ia pegar os livros, e aí ela me ofereceu a me emprestar esse livro. Ele tinha até uma capa verde e amarela, das primeiras impressões. Aí foi, ela me emprestou este livro, eu li, e eu comecei a fazer yoga no Santa Terezinha, e eu lembro que esse livro me ajudou a eu fazer, porque a irmã Nanila era quem coordenava esse trabalho lá de yoga, e eu já praticava yoga através do livro de Hermógenes, Yoga para Nervosos, que eu li e praticava os exercícios, e um dia ela estava cansada e me botou, eu tinha 19 anos nesse tempo, foi em 1900, acho que em 74, mais ou menos, foi. Aí eu lembro que o relax, ela me pediu que eu fizesse, aí eu pratiquei o relax com o pessoal, caminhando, e usei algumas coisas que me fundamentou, o poder do subconsciente me deu, assim, conteúdo suficiente para usar durante o relaxamento do pessoal. Eu lembro demais. Interessante, a gente se encontra pessoas assim, a gente, Volta esse no grupo tempo. não está de graça, são, a gente precisa ver mesmo sem encontrar. Obrigada. Mais gostaria de fazer alguma colocação, por gentileza? A hora de perguntar, se te ficou alguma dúvida, ou se quer acrescentar alguma coisa. Alguém mais? Nossa, sim! Oh, mais um topista. Tá maravilhoso esse grupo. Fala aí, minha amada. Eu, ouvindo a Madeleine falando, eu me lembrei do Cabailion, né? Que não tem como a gente não lembrar do mentalismo, né? Da primeira lei hermética, que é o mentalismo, que a gente cria tudo na nossa mente. Mas eu também li esses tempos, Sete, a Eterna Linguagem da Alma, que ele dá um exercício muito legal para a gente trabalhar a questão da gente pegar esses pensamentos que a gente tem recorrentes. É a gente ficar quietinho e seguir o pensamento para ver até se o pensamento é nosso. Porque às vezes o pensamento não é nosso, é da coletividade. E a gente acha que é da gente. Né? Às vezes você capta alguma coisa no ar e você acha que é seu e não é seu. Isso é uma coisa muito interessante. Desse set da Eterna Validade da Alma, eu achei muito legal, porque ele vai falando, senta e vê. É como se você estivesse tentando imaginar o pensamento. Dá uma forma para ele e vai seguindo. Porque na hora que ele perceber que você tá indo atrás dele, ele some. Eu fiz isso, foi muito interessante. Porque não era. Aí eu descobri que não era um pensamento meu. Era um pensamento. Eu moro em São Paulo. Então tem muita gente aqui. Então você tem muita coisa no ar, né? E eu acabei pegando de alguém aí na rua e tal. Foi muito interessante fazer isso. Porque eu sempre testo quando eu vejo, né? No Cabailo também eles falam algumas coisas, só que é mais cifradinho, né? E tem um livro também, A Escola dos Deuses, que eles também falam que é de Eliá,
É que eu li esses dias, por isso que eu tô falando da Escola dos Deuses. Aí ele fala também que o mundo nosso é mental, a gente cria o nosso mundo. Então, a partir do que a gente cria, do que a gente pensa, a gente cria. Então, a nossa realidade... Então, você ia falando e falou assim, nossa, tudo que eu li essa semana. Foi encaixando tudo dentro do que eu li, né? Nada é coincidência, né? É como se o universo estivesse falando, tá vendo? Solta, libera. Que a parte do soltar e liberar é a mais difícil, eu acho. Até pelo tipo de educação que a gente tem, desde pequeno. Que é você ter que ter a responsabilidade, você é o responsável por isso, você é responsável. Então você fala, se eu sou responsável, como que eu vou soltar? Como que eu vou liberar isso, né? É que nem a parte do dar e receber. A gente ensinou a dar. A gente nunca ensinou a receber. As pessoas têm dificuldade. É muito interessante isso. Às vezes você quer dar alguma coisa e a pessoa morre de medo que você e fica com medo de te dar, de ficar em dívida com você. E é tudo forma pensamento, é tudo crença. São crenças que a gente é colocado desde pequeno. E para ir quebrando essas crenças, a gente tem que ir devagarinho, porque a gente tem que conhecer, né? E não é fácil. Mas foi muito legal, muito obrigada. Só confirmou as coisas que eu estava lendo essa semana. Gratidão. Muito obrigada, Cécile, por seus comentários. A Nossa próxima palestrante, né? Já dei umas cantadas nela hoje para isso. A Escola dos Deuses é um livro maravilhoso. Extremamente maravilhoso. Você tem que ler umas 2 vezes, 2, 3 vezes. Não dá para ler uma primeira vez, você lê para conhecer. Aí a segunda, a terceira você já vai lendo. Porque você faz a referência, que nem eu falei, com o Kybalion, 7, a Eterna Validade da Alma. Eu também li o livro do Neville Goddard, que é aquele que são todos os volumes dele. Então tudo vai encaixando um no outro, né? É muito interessante quando você pega esses de despertar de consciência. Tem o Eckhart Tolle, que ela estava falando da presença no presente, né? De a gente estar presente, que ele fala do poder do presente, né? Do estar presente também. Então são vários que você vai lembrando, que ela vai falando, você vai lembrando. Eu falei, é bem legal. Alguém levantou aí a mãozinha, ninguém mais levantou a mão para falar? Alguém mais? Bom, então, se ninguém mais quer fazer um comentário, eu vou fazer poucos comentários, porque tudo já foi dito aqui, mas eu não posso deixar de falar, que eu vivo com a língua coçando para falar. Bom, eu gostaria que nós pensássemos também nessa questão da materialidade, né? Lembrando que nós somos espíritos, nós somos um ser de luz, e que a gente está dentro do processo da materialidade. E dentro desse processo da materialidade, tudo que acontece nele é fruto do nosso pensar. Tudo é fruto do nosso pensar. Então, por que dentro do processo da materialidade nós precisamos viver essas experiências? Por quê? Ora, se eu sou um ser de luz, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou uma energia pura, e eu vim para viver dentro da materialidade, para viver uma experiência. Por que eu tenho que ter toda essa situação que muitas vezes é me colocada como atrapalho, como coisas que me limitam, como coisas que me machucam, como coisas que eu fico presa a elas? Por que será? Acho que essa é a pergunta fundamental de hoje. O estudo que Madeleine trouxe, as colocações que Joaquim fez, que Gilvan fez, que Cécile fez. Olha, nós temos vários conteúdos que apresentam de formas de como eu estou aqui. E como é que eu faço para sair disso aí? E por que isso acontece?
Lembre de uma frase: nada acontece por acaso. Nós estamos aqui para viver uma experiência. E o que essas experiências vai nos trazer? A glória, a plenitude daquilo que nós somos. Se nós não tivéssemos a oportunidade de vivenciar essas experiências, a gente também não teria a condição de ter a consciência do ser puro, perfeito e divino que nós somos. Por que nós decidimos vir para cá? Para sentir a alegria com todas essas experiências do ser precioso que nós somos. Porque viver no perfeito, muitas vezes, pode fazer com que a gente esqueça do verdadeiro ser que nós somos. O exemplo dentro da materialidade é uma pessoa que tem bilhões de dólares em suas mãos. Olha, já comprou tudo. Olha para todos os lados. E agora, vou fazer o que com esse dinheiro? Aí, o que acontece? Não tem mais o que comprar. Não tem mais a quem ajudar. O que acontece? Vem uma monotonia. Porque eu quero utilizar, porque qual é a função do dinheiro? É circular. Se ele não circula, ele perde a sua energia. Então, se as experiências não acontecem, a movimentação energética fica lenta. E o movimento energético ele precisa ser forte, de vigor. Então, quando a gente reclama, nós estamos ferindo a nós mesmos. Quando nós não observamos as experiências de forma gloriosa, de forma perfeita, a gente não está... É o primeiro ponto. Como é que está a energia? Como é que estou eu enquanto energia? Se não movimentar. Então, é esse movimento que precisa acontecer. Porque mesmo estando dentro do sistema solar, nós somos uma energia, o sistema solar também é uma energia. E lembrem-se que uma vez eu coloquei aqui, e disse que um dia a gente trabalhava sobre esse assunto. Nós não somos bilhões de pessoas, nós somos uma única pessoa. Porque nós somos uma energia única. E essa energia ela é vibrante, ela é forte, ela é poderosa. E se essa energia estiver parada, é como um copo com água. O que acontece com essa água? Ela acaba não tendo mais a mesma serventia, as mesmas substâncias, a mesma força. Não é? Então, nós temos muitos amparos para que a gente consiga trabalhar e ver a glória de Deus fluir. Estou falando glória de Deus porque é a linguagem que a gente conhece, mas é esse fluir dessa energia. Então, o nosso poder de pensamento, o poder de criar, é o poder para ser vivido dentro da materialidade. Então, a gente precisa estar acima de tudo aquilo que impede que a gente se enxergue. É porque que as coisas não acontecem, porque a vibração nossa não está em conexão com a vibração divina. Ela está paradinha e a gente está se deixando levar por ela. Né? Então, a gente precisa estar acima. E com crenças limitantes não se vai para cima. Com crenças limitantes não se evolui. Com crenças limitantes a gente não consegue se enxergar. Né? E eu lembro, eu tenho muita paixão por esse mestre, o mestre Yeshua, o mestre Jesus. É um bicho lindo. Beijo para ele. Quando ele, uma frase assim que Madeleine estava falando, e eu me lembrei de como a gente deve se comportar. E ele deu um exemplo maravilhoso. Ele falou como criança. Se comporta como criança. Ora, se fulano está cheio eu quero lá saber disso. Eu lembrei também de uma frase que o Joel fez uma gravação, o Joel Aleixo, o mestre alquimista, nosso mestre alquimista aqui, na atualidade, né? E ele está dizendo assim, olha, eu estou lá me lixando para o que está acontecendo aí.
Isso não pode, a gente não pode deixar se contaminar. Então, aí eu fiquei lembrando das palavras atualizadas de quando Jesus disse, né? Quando Yeshua disse, o comportamento é como a criança. A criança, se a gente observar, eu não tive muito contato assim, com criança, eu sou filha de uma mãe só e só tenho só. Então, quando fala assim, o menino briga, daí a pouco vão brincar de novo. Porque os sentimentos não ficam. A energia já foi, já liberou. Então, foram muito sábias as palavras dele, quando ele nos ensinou isso. Então, se a gente começar a se comportar assim, a nossa vida vai fluir, as flores vão brotar, não é? As flores vão brotar. Então, quantas coisas a gente se apega, quando eu me lembro de mim, Jesus, aí minha mãe diz, é igual o velho do pai, é igual o pai, é bufenta igual o pai, é abusado igual o pai. Aí eu, minha mulher, não diga mais isso comigo, não. Mas ela diz. E aí depois ficou, menina, pois não é que é mesmo? Então, a gente é agarrado, preocupado, e eu sou assim, tudo tem que estar no lugar, e aí tirou do lugar, eu boto aí, meu marido deixa uma coisa aqui, deixa eu ler, me bota isso no lugar, pelo amor de Deus, e me irrito, fica agoniado. E aí ele disse, aí sabe qual é a resposta que ele me disse? Vai ficar velha, pensando, deixa. Aí eu, bebê, aí eu, é mesmo, deixa aí, que depois eu botou onde? Não, depois eu encontro. Quer dizer, é aquela importância que a gente precisa observar para mudar as nossas atitudes e viver, né, na felicidade, vibrando com a alegria e deixando as flores fluírem. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Madeleine, muito obrigada a todos. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, dizer mais alguma coisa, por gentileza? Ninguém mais quer falar? Só agradecer por essa noite. Então, muito obrigada, muito obrigada. Cési, você estou lhe pegando pelo pé para a próxima. Você tem um monte de livro bom aí que você está lendo. Vamos trazer também para cá. Né? Eu já dei essas cantadas. Minha gente, para não ficar só, né? Então, próxima sexta, nós estaremos de novo aqui no mesmo bate-canal. Hoje, todo mundo deu um salto quântico. Se alguém disser que não deu, ele está mentindo, porque nós demos. E a gente vai dando esse salto, porque a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente vai soltando mais as coisas e as flores vão florescendo. Então, são os saltos quânticos. Isso é uma maravilha. Eu tenho muito a alegria de ter todos vocês aqui nesse grupo, porque nós somos aqui seres preciosos e a gente precisa viver essa preciosidade que nós somos. Não, aí se a gente for dizer, mas não é fácil. Vamos eliminar essa palavra. Essa palavra não existe no nosso dicionário. Tudo é fácil, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Né? Se a gente mantiver essa força de dizer isso e viver isso, a nossa vida olha, o paraíso é aqui e agora. Não foi ontem, nem é o lugar que a gente vai procurar. Tem que ser aqui e agora. Né? A salvação é para aqui e agora. Ivanilda, se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse perto, todo mundo ia. Se fosse raso, ninguém se afogava. Joaquim está certo, mas a gente tem todas as ferramentas, porque a gente sabe quem a gente é, então a gente não pode se prender mais a isso, porque agora nós somos livres, livres para voar, nós somos esse pássaro lindo e maravilhoso para voar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. A gente, a Aparecida está gravando, nós vamos colocar lá no grupo para a gente rever, tá bom? Pois muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Madeleine, muito obrigada, Madeleine. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.